Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E o lema da Confederação Nacional de Serviço é mais empregos e menos impostos. E baseado nessa premissa e sobre outras, momento político e principalmente o momento econômico que o país atravessa, nós tivemos o prazer de receber aqui o ex-secretário de Economia, na época de 1988, Cláudio Odilson Gonçalves, que é hoje diretor-presidente da MCM Consultores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Cláudio Odilson. Boa noite, Luiz. É um prazer falar com vocês. O prazer é meu. Eu que agradeço. Eu agradeço. É uma honra ser convidado. Cláudio Odilson, eu gostaria de explorar um pouco a grande especialidade e experiência que você tem sobre a economia do Brasil. Você foi assessor, o principal assessor de política econômica de diversos ministros, Dr. Bresser, Dr. Mailson, teve uma experiência muito grande na época da nossa Constituinte. Depois disso, vem sempre acompanhando o nosso governo, uma parte política, na parte da economia. E eu gostaria que você, dentro da sua tradicional sinceridade, nos falasse como é que você enxerga a economia do Brasil nos dias de hoje para o futuro próximo. Ok, muito obrigado aí pelas referências, né? A minha atuação. Bem, como todos os analistas, eu vejo com muita preocupação esse momento que nós estamos atravessando, né? Com uma crise fiscal imensa, um déficit gigantesco, né? Nas contas públicas e muita resistência da própria sociedade para se resolver esse problema, né? Como você corrige déficit fiscal? Você corrige, alguém tem que pagar a conta. O governo é um mero transferidor de recursos, né? Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, o governo tem que cortar na sua carne. O governo não tem carne. A carne do governo somos nós. Quando ele corta uma despesa, alguém do setor privado paga. Mesmo que ele cortar o salário dos seus servidores públicos, por hipótese, né? Esses servidores públicos vão comprar menos no supermercado, ou vão comprar menos serviço de vocês. Então, a questão fiscal é uma questão distributiva, é uma opção da sociedade. E o que você está vendo hoje é uma imensa resistência da sociedade, seus vários segmentos, o que é compreensível, né? De pagar a conta. Derrubaram a tentativa de fazer a reforma da Previdência porque muitos privilegiados não quiseram pagar a conta, né? E hoje toda essa discussão de cria-se impostos, não cria-se impostos, que você tem assistido é uma discussão de natureza distributiva. Esse é um problema muito sério no Brasil, né? Que é a sociedade brasileira que criou isso. Não foram os políticos. Isso eu estive em Brasília, tá certo? Brasília, no fundo, não tem culpa dessas coisas. Quando você diz assim, olha, o governo abre mão de 280 bilhões de reais em renúncias fiscais. Os burocratas de Brasília não sentaram lá para fazer essas renúncias fiscais. Foram pressões dos setores interessados que vão a Brasília para abocanhar um pedaço dessas benesses e não querem devolver, né? A gente pode até explorar esse tema se vocês quiserem. Então eu vejo com preocupação. Acho que o Brasil tem um potencial imenso de crescimento, vocês sabem disso, porém a questão fiscal é grave e é um obstáculo para que o país retome confiança, os empresários têm confiança de voltar a investir, as empresas voltarem a contratar, né? Enquanto não resolvemos a questão fiscal, não é o único problema do Brasil, temos muitos outros, mas essa é uma condição necessária, não suficiente para se retomar o crescimento. Agora, Cláudio, só nessa linha aí da pergunta do Roberto, como é que você vê essa solução agora que estão dando, praticamente voltando ao tabelamento de preço como era na sua época e que você batalhava muito sobre esse assunto? Gostaria que você analisasse um pouco como é que você vê esse retrocesso nesse processo que eu acho que cria um impasse muito grave, no meu modo de ver. Paulo, Luiz, um imenso retrocesso. Eu até, depois de tantos anos, né, quando estive no governo, eu queria fazer aqui
também da justiça, né? Eu nunca fui a favor dos tabelamentos de controle de preço. Eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Chicago, que é um dos símbolos do liberalismo econômico, né? Então, eu participava como um fiel servidor público, né? Você tinha que tabelar, mas não gostava. Não gostava, não via isso como uma solução. Mas como liberalista, viver no Brasil é uma dificuldade. É que na época, só lembrando um pouquinho a história, aproveitar para fazer a minha defesa aqui, perante meus colegas economistas, né? Na época se discutia muito a questão da inflação inercial, né? É a inflação que passa de um período para o outro, né? Por força das indexações, etc. Então você tem que romper a indexação. E uma das teses que circulava na boa academia era agora, vamos parar, vamos brecar com o congelamento de preço. Isso está abandonado, isso foi um fracasso gigantesco no mundo. Até Nixon fez congelamento de preço nos Estados Unidos, não se esqueçam disso. Não foi uma criação de Tupiniquim, né, nossa. O está abandonado, eu concordo com você, Luiz. É imenso o retrocesso. Por exemplo, a questão de tabelar os fretes, né, pôr preço mínimo em frete e estabelecer um mercado cativo, né, na Conab, é criminoso, né? No último artigo que eu fiz ao Estado de São Paulo, são bissemanais, né? Eu critiquei duramente isso, né? Isso é criar um cartel legal, institucional, né? E não vai resistir, né? Você vê a gritaria da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, é muito justa, né? Você não pode tabelar fretes, eu sou contra. Eu sei que o transporte é do setor de serviços, não sei se... Mas acho que não é objetivo do setor tabelar qualquer coisa, porque hoje eu fiquei sabendo até que já nessa tabela já estou pedindo desconto. O pessoal já oferece desconto na tabela. Oferece desconto na tabela. Não, e o governo foi de um extremo para o outro. Quando ele criou a tabela, em algumas cargas, ele colocou a 150% acima do preço do mercado. Aí ele percebeu que foi muito, ele reviu. Mas na revisão ele colocou muito abaixo. Então, é aquela história, você começa a intervir no funcionamento do mercado, você tapa um buraco e abre outro, né? Fica numa situação... A chance de fracasso é total, né? É total, 100%, né? Não tem chance de dar certo. O governo tratou muito mal essa crise dos caminhoneiros, não sei se é o tema do programa, creio que não, mas... Não, mas faz parte do processo... Desde sempre, né? Isso você tem aí um excesso de oferta mesmo, que foi criada pelo financiamento subsidiado de caminhões, e também porque houve uma contração fortíssima do PIB. E veja, foi o que eu coloquei no meu último artigo, a contração do PIB que passa por caminhões, que passa pelas estradas, o PIB que importa para o transporte, foi muito maior do que a contração do PIB como um todo, né? Porque o PIB como um todo contraiu menos, que o setor de serviços não contraiu tanto, né? O setor de outros serviços, exceto transporte, né? Não contraiu tanto. Então, eu calculo, é um cálculo, obviamente, sujeito à crítica, né? Que você tem hoje uns 30% de excesso de oferta, 15% mais ou menos, decorrente do excesso de oferta estrito sensu, né? Dos financiamentos subsidiados por muitos anos do caminhão, e uns 15% de hiato do produto, quer dizer, do PIB do setor que passa para a estrada está abaixo do seu potencial. Isso é uma brutalidade. Como que você tabela preço com uma sociedade desse tamanho, né? Mas, doutor Cláudio, o nosso programa tem o objetivo de trazer soluções para o futuro. O passado todos nós conhecemos e lamentamos, mas o que a gente quer é como é que a gente soluciona para a gente estar melhor amanhã. Nós temos uma eleição e temos um problema tremendo, como o senhor colocou aqui no início do programa, e nós precisamos juntar a política com a economia e com ideias novas, com forças novas para que a gente possa achar um caminho. E é o que o Luigi tem aqui para nos apresentar, um novo caminho, uma nova ideia. Se eu tivesse no caminho, eu já era candidato, mas como não tenho... Seria um bom candidato. Não querem, mas como não tenho caminho... Anos, eu tenho que ser um excelente candidato. Olha, fica uma ideia lançada aí. Não dá. Graças a Deus não é isso. Mas nós temos uma proposta, Cláudio. Eu sei que você fez um artigo recentemente e falou sobre um imposto que eu sei que desde que eu te conheço você não era muito acessível, pelo menos simpático esse imposto, que é o imposto sobre movimentação financeira. E nós temos uma proposta, e você falou que hoje a movimentação financeira tinha o mal necessário, no seu artigo.
E nós temos uma proposta de substituir um tributo, que é o 20% sobre folha de pagamento, por uma contribuição financeira que continua chamando CPMF, mas previdenciária, quer dizer, é uma contribuição de suplementação financeira previdenciária, onde seria esse dinheiro alocado para a Previdência e para financiar a Previdência como um todo, não só aquilo que hoje se retira sobre o salário. Como é que você vê essa proposta? É um estudo feito pela Getúlio Vargas desde 2000 e nós temos sempre apresentado para os governos que estão entrando ou que estão saindo essa nossa proposta e até agora já tem pelo menos alguns presidenciáveis que não estão falando mal dessa proposta de criar uma possibilidade de um imposto desse tipo. O que você acha sobre isso? Eu vou te dar, inclusive, o meu estudo aqui para você analisar. Vou ter que comentar um estudo antes de conhecer os detalhes dos argumentos, mas eu vou te responder. Eu vou te responder a pergunta de toda maneira, porque, primeiro, uma preliminar aqui. Por que eu sou contra a CPMF e proponho a criação? Né? Eu proponho a criação da CPMF em caráter provisório. Esse provisório até 2026, se eu não me recordo, eu fiz um cálculo, uma alíquota decrescente, porque o problema fiscal brasileiro é grave e a redução do lado das despesas é lenta. Não adianta tapar a realidade, não enxergar a realidade. As pessoas dizem, como criar CPF? O governo tem que contar gastos, né? Eu fiz um programa, entreguei a um dos candidatos, não vou revelar o nome aqui, não é o caso, né? Dos candidatos não tem ainda, pré-candidatos. Né? É possível você reduzir a despesa pública em até 8% do PIB, 8% do PIB, mas num programa de 6, 7 anos, 8 anos. Né? É lento. Aliás, é um nível necessário, né? O que nós precisamos é ir por aí, né? Ao ano, não é que daqui 10 anos acumulado, ao ano. Isso envolve, seria longo detalhar aqui, mas envolve medidas dificílimas de passarem pela área política, né? Que vai da reforma da Previdência. Necessariamente ela é gradual, o efeito fiscal dela, que tem sempre um período de transição, a mudança da forma de remunerar servidores públicos, a rever as políticas sociais, né? Você falou em financiar, folha de pagamento, INSS, etc. Nós temos, por exemplo, eu vou responder a sua pergunta, mas permita fugir um pouquinho, mas não fugindo, né? Porque o tema está no mesmo núcleo de discussões. Vamos pegar o seguro-desemprego, né? Nós temos o indivíduo perde o emprego, foi demitido, ele recebe 40% de multa do FGTS, tá certo? E acumula com isso o seguro-desemprego. Isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, porque ele acaba ganhando mais temporariamente ficando desempregado do que quando ele estava empregado. Porque você pega 40% de multa, né? E veja, divide pelo salário mensal dele, né? São vários meses de renda, vamos dizer assim, e acumula o seguro-desemprego. Então, uma das propostas, por exemplo, de reduzir, você reduz quase 1% do PIB com isso, 0,6%, 0,7% do PIB, é fundir os dois programas. O sujeito saiu do emprego, então ele recebe, enquanto ele está recebendo, você faz um cálculo, né? Divide o que ele retirou do Fundo de Garantia pelo salário dele. Enquanto ele estiver protegido pelo Fundo de Garantia, ele não entra no seguro-desemprego. Quando ele estiver próximo de terminar esse pecúlio, né? Aí ele faz parte do seguro-desemprego. Qualquer país do mundo funciona assim, você não pode acumular dois benefícios contra o desemprego. Isso é uma economia enorme de recursos num programa social. Agora vai propor isso no Congresso, você vai ver o escândalo que você leva. Então, eu acho que a questão de reduzir a despesa pública é um processo árduo e longo. Por isso que eu propus um imposto que eu não gosto, que é a CPMF, mas em caráter preliminar. Essa proposta, em princípio... É para desonerar o trabalho, isso aí. Desculpe, eu não gosto de proposta que desonere o trabalho, né? Você fala, poxa, isso não, porque eu estou influindo na relação capital-trabalho, né? O trabalho... Não, mas é que o trabalho, a Previdência, a meu ver, tem que ser financiada... A Previdência é um custo do trabalho, tem que ser financiada pelo trabalho, né? Porque ela é um custo do trabalho. Se você olhar, quando você contrata um trabalhador, né, ele tem o seu salário, o seu custo efetivo inclui as contribuições de Previdência que, se fosse um sistema equilibrado, atualmente devia fornecer uma garantia de sobrevivência quando ele parar de trabalhar, por um acidente, incapacitação, ou quando ele tiver idade e não tiver mais idade para trabalhar. Então, isso é custo do trabalho tudo. Não sei porque eu transferi de um setor para o outro.
desculpe, é uma tem um proposição argumento para rebater isso, mas teórica. Eu não li o trabalho de vocês, né? Eu queria falar por que eu acho que a CPMF um imposto ruim necessário. Necessário, já disse por quê. Nós precisamos estancar essa sangria nas finanças públicas. Isso, pelo lado da despesa, é evidente, só que pelo lado da despesa demora, é um combate político imenso, né? E a CPMF é um imposto que arrecada com rapidez, é difícil sonegar, né? Não tem muita evasão, e com uma alíquota aí de 0,35%, 0,40%, você consegue arrecadar de 1 a 1,5% do PIB. Então é um imposto que vem como tentar estancar parte da hemorragia, né? Então eu sou um defensor da arrecadação CPMF junto com outras medidas, que o buraco é imenso. Por que eu não gosto da CPMF, né? Porque o Marco Sintra sabe a minha posição, eu sei a dele, a gente nunca concordou nesse aspecto, né? Que o Marco Sintra é um dos principais defensores, o professor Marco Sintra, um dos principais defensores desse tipo de imposto. Ele distorce a alocação de recursos, né? Ou seja, ele é cumulativo e não é o fato de ser cumulativo, é que ele integra o preço dos produtos e ele vira um imposto indireto. Não é... Eu não estou preocupado com o 0,38 ou 0,35 na última transação. É que ao longo do processo produtivo ele vai se integrando ao preço do produto. Por exemplo, o pessoal do programa econômico, que está fazendo o programa econômico do pré-candidato Ciro Gomes, diz, vamos criar uma CPMF só para grandes transferências financeiras. Isso é uma tolice completa, porque as grandes transferências financeiras são feitas exatamente pelo setor empresarial, na compra, pagamento de suas matérias-primas. Isso, né? É falta de conhecimento. E vai integrar o custo. O que é o imposto? Você não vai ser imposto, porque não é aquele que você paga na última retirada, né? Ao longo do processo produtivo, né? Ele distorce porque ele ao se integrar no custo, ele é mais um imposto indireto, você não desonera na exportação, ele favorece as atividades mais horizontalizadas do que as verticalizadas, né? Ou seja, ele tende a horizontalizar onde devia ser verticalizado. Porque quanto mais etapas tem para gerar o produto final. O projeto hoje, toda a indústria, toda coisa, não é descentralizar, não é mais verticalização. Mas isso vai na direção contrária, né? Tá certo? Se você coloca... Hoje você vive as chamadas cadeias globais de produção, né? Você espalha a produção e você se especializa e transfere os serviços para várias partes do processo produtivo para quem tem mais capacidade, vantagem comparativa de produzir. A CPMF vai contra isso. Ela sugere a verticalização. Quanto mais você se verticalizar, menos CPMF você vai pagar. Você tem menos transação para gerar um produto, né? Então ela distorce, todo imposto distorce a alocação eficiente de recursos. O ideal teórico, óbvio, é que não tivesse imposto nenhum, né? Mas não é possível isso. Tem que ter governo, tem que ter imposto. E ela distorce nessa forma, porque ela favorece as atividades verticalizadas, você não desonera as exportações, ela contribui para a desintermediação financeira, o que é ruim, né? Então é um imposto, do ponto de vista alocativo, perverso, eu acho. Só que, por isso que eu chamei de mal necessário. Dado o poder de arrecadação e a gravidade da situação fiscal, é um dos caminhos de estancar parte da hemorragia. Essa é a sua problema. Veja bem, eu acho que um problema que você levantou com relação à desoneração da folha do trabalho, ele está calcado de você universalizar o financiamento da Previdência. O artigo 195 da Constituição diz que a Previdência tem que ser paga por toda a sociedade e não especificamente somente para quem trabalha. Como nós vamos ter cada vez menos trabalhadores sustentando mais velhinhos, mais aposentados, porque cada vez mais existe essa possibilidade de você ter mais empreendedorismo individual e menos funcionários, essa é uma tendência, acho que mundial. Eu acho que a CPMF, nesse caso, seria uma forma de você obter o recurso para financiar a Previdência e a sociedade pagar a conta. Então, Luiz, como eu falei, eu não li o seu trabalho, né? Eu posso ter ideias, não concordar com certas ideias, mas eu sou principalmente um adepto fervoroso do debate, né? Eu tenho que olhar os seus argumentos, né? Em princípio, como eu não gosto da CPMF, eu não gosto dela também como uma forma... Eu não gosto, não é por uma questão de gosto, né? Essa expressão não gosto é usual, né? Para dizer, eu vejo muitas distorções locativas. Talvez o imposto sobre valor agregado, um pedaço do imposto sobre valor agregado fizesse esse papel de financiar a Previdência de forma universal, né? Sem melhor do que a CPMF.
mas teria que examinar esse ponto, né? A desoneração, como foi feita, de folhas, é uma péssima política econômica. Porque foram implementadas pelo... são burocratas de plantão que põem o dedo e falam, vou favorecer este é mais bonito que esse é mais útil país que esse. É sempre ruim. A sua proposta tem um mérito. Essa é universal. De ser universal. Não tem um burocrata de plantão escolhendo os favoritos do soberano. Né? Sempre que um governo adota medida dessa natureza, dá no que deu. Né? Você vê a dificuldade agora de voltar a reonerar, porque ninguém quer fazer parte do grupo que vai ser reonerado. Né? Doutor Cláudio, tem um ponto aqui que a gente sempre escuta os empresários colocando o aspecto de que o senhor falou, que a Previdência deve ser paga pelo trabalho. Né? O custo do trabalho, ele precisa incluir a Previdência. Porém, o que os empresários hoje analisam é o seguinte: nós tivemos um passado muito perverso, porque foi feita uma justiça social em cima da Previdência. Então, pessoas que nunca tinham contribuído entraram na Previdência, pessoas que hoje não contribuem entram na Previdência. Então, dos trabalhadores hoje, da população economicamente ativa, nós temos 1/3, 30 e poucos milhões, que são aqueles empregados registrados. E esse 1/3 está tendo que carregar uma carga muito pesada em cima dos seus ombros. Principalmente os privados, né? Os trabalhadores privados. Exatamente. E se isso fosse a gente ter, por exemplo, 1/3 dos nossos trabalhadores sem registro, né? Com trabalhos sem formalizar, 1/3 dos nossos trabalhadores estão sem emprego ou com trabalho secundário, né? Nós não podemos considerar o rapaz que está vendendo água na marginal porque ele não consegue fazer outra coisa, aquilo como um emprego, como um trabalho. Então, hoje a situação é uma situação muito complicada e talvez uma situação temporária como essa talvez favorecesse e organizasse um pouco para a gente trazer esse 1/3 que está fora da legalidade, para a gente organizar e ter mais gente aqui pagando, não só, como o Luigi usou um termo aí, pagando as pessoas que se aposentaram, ficaram mais velhas, mas essa assistência social feita pela Previdência. Né? Claro. Eu não posso discordar do que você colocou, o fardo sobre a população hoje, econômica ativa e ocupada, é insuportável, né? Por isso que a gente defende uma reforma da Previdência que aumente a idade mínima, que tire um pouco dos privilégios que você se referiu, especialmente dos servidores públicos admitidos antes de 2003, que se aposentem com salário integral. E as propostas de reforma da Previdência são muito tímidas, inclusive, né? Essa Previdência que foi sepultada pelo Congresso, né? Sepultada não digo, mas que morreu ali, também quando você olha para ela, a idade mínima da aposentadoria de 65 anos iria ser alcançada daqui a 20 anos, vai subindo aos pouquinhos, né? E daqui a 20 anos, a expectativa de vida hoje de um aposentado, de um indivíduo aos 65 anos de idade, é 18 anos, né? Não é a expectativa de vida ao nascer que você deve olhar, olhar a expectativa de vida ao chegar aos 65. Em média, um brasileiro vive mais de 18 anos, né? Eu estou querendo um pouquinho mais do que isso. Eu também, né? Muito mais do que isso, mas a média, é curioso, né, que pouca gente olha isso, essa média é igual, quase igual em São Paulo ou nos estados pobres, no norte, no nordeste, não muda, né? Imagina daqui a 20 anos que os avanços da biotecnologia, da genética, etc., da saúde pública, quanto que será essa expectativa de vida? Quando a Previdência chegar nos 65, provavelmente esses 18 vão estar em 20, 30. Então, o que ocorre? Você tem toda razão, é um fardo tremendo, tem que se buscar soluções de curto, médio e longo prazo. Talvez a proposta de vocês possa ser contemplada, eu não tenho nenhum radicalismo contra, né? Não há dúvida, não tenho.
Eu só volto a insistir, não acho que impostos que se internalizam o custo de produção, eu não consigo destacar, não consigo exonerar o exportador, não são bons. Eu não estou discutindo uma criação de um imposto complementar às contribuições que incidem sobre a folha. Apenas, em princípio, não vejo a CPMF como o melhor deles, né? Talvez não é complementar, mas você retirar um para colocar outro. Então, você quer retirar o 20% sobre a folha. Os 20% da folha é muito, você não consegue. Se você retirar os 20% da folha... Com 0,9 a gente consegue arrecadar aquilo que arrecada. Então, aí você não resolve o problema fiscal, tá certo? Eu preciso da CPMF em urgência para reduzir o déficit público. Luiz, nós temos um instrumento na nossa Constituição, me permita, não vou fugir não, mas que é a regra de ouro. Pouca gente conhece, as pessoas distorcem a regra de ouro. A regra de ouro, que ela diz o seguinte, você não pode financiar gasto corrente e os juros também. Não é só o gasto corrente pessoal. Os juros com nova emissão de dívida. Desde que foi criada pela Constituição de 88, o governo já força um pouquinho a barra, que ele só coloca dentro da despesa corrente o juro real. Ele tira o que se chama de correção monetária através da variação do IGPM. Né? É até compreensível que em 88, 89 se fazia isso, se via uma inflação de 20, 30, 40% ao mês. Mas ele continua fazendo isso hoje. A regra de ouro, em 2019 vai ser cumprida, em 2018 vai ser cumprida aqui na marra, com 100 bilhões que o BNDES vai devolver. Em 2020 não cumpre, 19 para frente não vai cumprir, são déficits gigantescos, né? E é uma pena ter essa regra morrer, porque ela é belíssima. Ela parte de uma analogia com a empresa. Olha, você pode tomar quanta dívida você quiser na sua empresa, se for para investir, né? E desde que a taxa de retorno do seu investimento seja superior, no mínimo igual, ao teu custo de financiamento. É isso que é a regra de ouro. Foi colocada sabiamente pelo... Desculpa, eu sei que estou tomando muito tempo, mas se a gente não tiver um imposto, não tiver medidas fiscais de emergência, a regra de ouro vai cair, né? E era um mecanismo bonito do ponto de vista legal, muito melhor que o limite de dívida que tem nos Estados Unidos, que torna o Congresso vai lá e muda o limite, vai levantando o limite, não é limite nenhum, né? Eu gosto muito da regra de ouro. Então a CPMF, se eu for criar uma CPMF e tirar a contribuição patronal, você não aumenta a arrecadação. Não aumenta, mas alarga o espectro de você arrecadação, da tua arrecadação. Não fixa só no salário. Mas eu preciso de mais arrecadação. Eu não. O país precisa temporariamente. Enquanto você discute um pouquinho mais o aumento do 0,9, quem sabe o 0,95, 95, você consegue mais. Doutor Cláudio, o nosso tempo está terminando e nós gostaríamos que o senhor estudasse a nossa proposta e voltasse aqui para falarmos sobre ela e principalmente falarmos sobre a regra de ouro, porque a regra de ouro, nós não podemos deixar a regra de ouro cair, porque o dia que cair a regra de ouro, o único ponto que a sociedade consegue segurar o governo vai ser através da regra de ouro. Então, a disciplina, a regra de ouro, ela é fundamental. Então, nós agradecemos a sua presença, doutor Cláudio Adilson, foi muito importante para nós e esperamos que o senhor aceite o nosso convite para daqui umas 4 semanas, depois de ter estudado o nosso trabalho e passar a Copa do Mundo e o senhor trazer uma nova visão para o Brasil. Já tem meu compromisso de voltar e, se vocês mudarem minha ideia, eu não teria nenhuma restrição aqui minha em chegar aqui e falar, olha, que belo trabalho, vocês têm mais um defensor. Nós vamos ter aqui, então, no nosso próximo programa. A gente não quer impor nada a ninguém, mas agradecemos a sua presença aqui, da Cláudia, hoje. Muito obrigado, Luiz. Obrigado novamente, doutor Cláudio. Obrigado a você, telespectador. E nós estamos encerrando nesse momento o nosso programa Combate de hoje e voltaremos na próxima semana nesse mesmo horário. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.